No dia 31 de outubro de 1517, na cidade de Gutenberg, na Alemanha, o monge agostiniano Martinho Lutero afixou na porta de sua igreja matriz 95 teses que contestavam muito da doutrina católica e muito do comportamento, das atitudes de muitos clérigos e demais fiéis do seu tempo. Era o começo do grande cisma do Ocidente, a origem do protestantismo. 500 anos depois, não temos nada na Igreja Católica para comemorar dessa decisão de Martinho Lutero. Não se comemora cisma, não se comemora o pecado. O cisma é uma divisão na Igreja e toda divisão do corpo de Cristo é pecado. Mas 2017 é a ocasião para que nós nos voltemos para a doutrina católica, para refletir sobre aquilo que Lutero negou, que Lutero contestou, que Lutero protestou. E o faremos hoje num aspecto muito importante da doutrina, que na verdade está consignado num dos artigos do Credo, creio na comunhão dos santos. Os 5 pilares do protestantismo são só a Deus glória, só Cristo, só a Escritura, só a fé, só a graça. E um desses só Cristo, somente Cristo, Lutero negava. Lutero considerava perfeitamente dispensáveis os santos, seja enquanto intercessores, seja enquanto modelos, seja enquanto amigos, companheiros na longa jornada rumo ao céu. A tríplice importância dos santos para nós, segundo a teologia católica, eles são nossos modelos, eles são nossos intercessores, eles são nossos amigos e companheiros. Hebreus capítulo 12, cercados como estamos por tal nuvem de testemunhas, corramos ao certame que nos é proposto. E negando os santos, Lutero nega, obviamente, o louvor que se deve prestar aos santos segundo a Escritura. Esse foi o assunto do encontro da semana passada, do programa Luz da Vida. E hoje nós vamos tratar dessa questão. Os santos não podem ser modelos de imitação segundo o protestantismo, porque só Deus é o modelo a ser imitado. Imitar os santos, portanto, seria uma ofensa a Deus, que é o único que deve ser imitado. O protestantismo, para defender que Deus é o único a ser imitado, se baseia em alguns textos da Escritura. Vamos citar pelo menos 4 textos. E depois vamos responder a essa pergunta. Esses textos são suficientes para que nós, de fato, prescindamos, deixemos de lado os santos enquanto modelos a serem imitados? Ou é correto se valer dos santos como modelos a serem imitados? É correto imitar os santos? As respostas serão dadas no decorrer deste programa. E convido você a ficar conosco até o final do segundo bloco. Vamos então a alguns textos da Escritura constantemente citados por muitas denominações protestantes dos dias de hoje, para combater, para sustentar, para alegar de forma bastante incisiva: nada de santo, nosso único modelo é Deus, nosso único espelho é Deus, só podemos e só devemos imitar a Deus. Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos muito amados. Então, alguns cristãos pegam esse texto e insistem: só devemos imitar a Deus. O cristão é imitador somente de Deus. É significativo que essa expressão somente de Deus nunca aparece na Bíblia. Que devemos imitar a Deus é indiscutível. O problema é o somente que andaram inventando e que andaram colocando dentro da Bíblia de forma indevida, de forma forçada. Mas vamos ao segundo texto, também citado pelo protestantismo no combate aos santos da Igreja Católica. Levítico capítulo 11, versículo 44. Pois eu sou o Senhor vosso Deus.
Vós vos santificareis e sereis santos, porque eu sou santo. Não vos contaminareis com esses animais que se arrastam sobre a terra. O texto não deixa dúvidas. Nós devemos ser santos como Deus é santo. O modelo a ser imitado é Deus. O modelo de santidade em termos absolutos não existe outro. Fora dele também não há outro modelo em absoluto que deva ser imitado. Só Deus. Mas também nas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos um fundamento, segundo o protestantismo, para combater os santos da Igreja Católica como modelos a serem imitados. Vejamos o que diz nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. De novo, desta vez nos lábios de Jesus, recordando o texto do Antigo Testamento que já falamos ainda há pouco do livro do Levítico, o modelo de perfeição é Deus. O cristão deve se espelhar nele, porque só ele é perfeito em absoluto. Existe finalmente um outro texto dos lábios de nosso Senhor Jesus Cristo, uma afirmação de grande importância, que o protestantismo se vale dela para dizer, está vendo, aqui o texto é bastante claro, nada de imitar os santos, imitamos somente a nosso Senhor Jesus Cristo. João, capítulo 13, versículos de 14 a 15. Logo, se eu, vosso Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar-vos os pés uns aos outros. Dei-vos o exemplo, para que, como eu vos fiz, assim façais também vós. Uma certa corrente cristã, então, baseada nesses 4 textos, insiste e incute isso no coração das pessoas. Quem dá o exemplo é Jesus e somente Ele. O modelo é somente Deus. Só devemos, portanto, imitar a Deus e ponto final. Não imitamos a mais ninguém. Logo, essa história de santos como modelos de imitação para os cristãos, isso é conversa fiada. Isso é conversa fajuta. Isso não tem fundamento na Bíblia. Errado. Completamente errado. O modelo absoluto é Deus, isso ninguém discute. É indiscutível. Deus é o ser perfeito em absoluto. Qualquer criatura que atinja a perfeição o fará, ou o faz, ou o fez, com a graça de Deus. Sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. O Pai é perfeito. E a perfeição em nós é um dom e é também uma conquista, não sem a graça de Deus. Mas daí para dizer que somente Deus é a realidade a ser imitada e que fora de Deus nenhuma criatura pode se apresentar como modelo a ser imitado pelos cristãos, isso não é verdade. Isso é algo absolutamente indevido. Vamos então agora começar a investigar textos nos quais também as criaturas que foram imitadoras de Deus se nos apresentam como modelos a serem imitados. O texto fundamental, o que subjaz em todas essas citações que vamos colocar agora, é este: eu vivo, mas já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim, diz o apóstolo Paulo. Portanto, tudo aquilo que Deus faz em nós, bem como tudo aquilo que Deus é em si, acaba se tornando as duas coisas, Deus no seu ser e Deus no seu agir, na sua obra concreta, modelo de imitação. Começamos
pela primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Por isso, vos conjuro a que sejais meus imitadores. É São Paulo quem está falando, quem está escrevendo. Ele conjura os leitores, os ouvintes, a que o imitem. Vocês devem me imitar. Isso seria uma contradição com as palavras de Jesus e os textos que acabamos de citar, que devemos imitar a Deus? Absolutamente. Isto por causa de um outro texto do mesmo apóstolo Paulo, na 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Penso que esse texto talvez seja o mais importante de todo o nosso programa. Vamos ao texto. Tornai-vos os meus imitadores, como eu o sou de Cristo. O cristão deve ser imitador de outro cristão, enquanto o outro cristão é imitador de Cristo. Sem dúvida que isso não desmerece Cristo como o grande modelo a ser imitado. Tanto eu posso me espelhar em Cristo, quanto posso me espelhar naqueles que foram perfeitos imitadores de Cristo. Isso quer dizer que os santos são, para nós, modelos a serem imitados. Com uma cláusula, com essa explicação: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Os santos são, por assim dizer, a vitrine de Deus Todo-Poderoso para os homens. Os exemplos concretos, visíveis, sensíveis, palpáveis, os exemplos concretos da nossa aventura humana, de docilidade, de fidelidade, de obediência, de seguimento, de adesão à graça de Deus. Neles, Deus fez maravilhas. A exemplo da Virgem Maria, o poderoso fez em mim maravilhas. A própria Virgem Maria diz: doravante, as gerações me proclamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez em mim maravilhas, ele fez grandes coisas em mim, ele olhou para a humildade da sua serva. No próximo bloco, retomamos outros textos, outros argumentos, outros fundamentos escriturísticos a respeito da imitação dos santos. Se o protestantismo diz só podemos imitar a Deus, a palavra de Deus diz: devemos imitar a Deus e podemos e devemos também imitar os santos.